Hoje, 13 de novembro de 2018, o programa Memória e História Oral entrevista o senhor Albano Duarte. Senhor Albano, boa tarde. Boa tarde. Vamos começar pelo seu local de nascimento, data e local de nascimento. Pois não. Eu nasci no lugar de Vilarinho, Concelho da Lausanne, distrito de Coimbra. E isso aconteceu no dia 17 de março de 1945. Certo. O nome dos seus pais? Meu pai é José Duarte Fernandes Serra e a minha mãe Helena Simões Correia. Ok. O senhor tem irmãos? Meu irmão é Antônio Simões Duarte, o irmão mais velho. Mais velho. Mais velho. Em Coimbra, né? Distrito de Coimbra. Distrito de Coimbra. O senhor tem, que memórias o senhor tem da infância? Exatamente. Como eu vim para cá com 7 anos, né? Meu pai veio em 51 e após 6 meses, então vim eu, minha mãe e meu irmão, que viemos de navio naquela época, né? E então a lembrança lá é pouca, né? Porque eu tinha 7 anos, é o mais do meu avô, assim, da família, né? Então, na verdade, ficou pouca lembrança do lugar onde eu nasci. Depois que eu voltei lá, em 1973, foi a primeira vez que eu consegui voltar, é que eu fui rever aqueles lugares, né, que a gente tinha aquela imaginação, né, e às vezes a coisa não era bem como a gente imaginava, porque criança pensa tudo, né, assim, de uma maneira grande e tal, depois eu achei tudo pequeno, tudo diferente. Mas... Os seus pais faziam o que na época? Meu pai, na época, fazia pão. Meu pai trabalhava fazendo pão durante a noite e durante o dia fazia lá em Portugal. E a minha mãe cuidava das terras, da casa, né, dos animais e tal. Então, eram lavradores, né? Só que meu pai, então, trabalhava como padeiro, né? Fabricava pão e depois saía na bicicleta com um cesto atrás, que chamavam de cabaz, né? Ele saía fornecendo pão para as pessoas, né? Ele ia distribuindo o pão antigamente punha uma sacola na porta e ele colocava o papo seco, né? Que era como se chamava. E então a função deles era essa, lá em Portugal. O seu pai veio primeiro? Meu pai veio e após 6 meses, 25 de junho de 1952, então chegamos, a minha mãe, meu irmão e eu. Viemos num navio italiano, chamava-se navio Salta, né? Acho que foi a última viagem, navio antigo, velho, né? E então, meu pai já estava aqui e meu pai nessa época trabalhava já no Moinho Paulista. Veio direto para Santos? Veio direto para Santos porque ele já tinha aqui os irmãos, né? Meu tio João, meu tio Maneco, meu tio Abílio. E ele já veio aqui se encontrar com os irmãos e depois que deram carta de chamada para ele, né? Meu tio João. E depois ele mandou vir minha mãe e tal, né? Porque naquela época era uma época muito difícil, né? A gente passava lá um aperto muito grande, né? Seu Albano, explica um pouquinho o que é essa carta de chamada. Carta de chamada, pelo que eu entendo, é assim, há que ter aqui uma pessoa responsável para mandar vir no caso de Portugal, e ele ficaria responsável por um certo tempo pelas atitudes, pelos atos dessa pessoa. E essa carta era feita lá no consulado? No consulado e tal, aquilo era tudo registrado, era uma exigência. Então, quer dizer, a pessoa que vinha... lugar para ficar. Isso, quer dizer, a pessoa que vinha ficava aquele tempo automaticamente se apresentando à pessoa que fez a carta chamada, mostrando que estava trabalhando, quer dizer, havia uma responsabilidade dessa pessoa que assinava a carta de chamada, né? E o seu pai começou a trabalhar no moinho? Meu pai começou a trabalhar no Moinho Paulista. Vocês foram morar onde quando chegaram? Quando nós chegamos, fomos morar na Senadora Feijó, 636, que era uma propriedade desse meu tio João. Meu tio João já morava em frente, e aquela ali era uma casa que tinha uma casa na frente e 2 ou 3 atrás, era um terreno comprido. Então nós fomos morar ali onde a minha mãe lavava a roupa para fora. Eu me lembro que fazia fogueira no quintal e fervia a roupa naquelas panelas, né? Fervia a roupa, lavava a roupa macacão, né? Com graxa. E meu pai trabalhava no moinho e ela lavava a roupa e fazia faxina em casas de pessoas naquela época. E posteriormente meu pai comprou uma quitanda no Canal 5 e a minha mãe passou a cuidar da quitanda. Meu pai saía cedo para o mercado com triciclo, fazia as compras, levava para a quitanda, voltava para trabalhar, aquela correria, né? E o senhor estudou lá em Portugal ou veio estudar? Não, eu vim com 7 anos e comecei aqui no Colégio São Leopoldo, no primário, quer dizer, dificuldade de adaptação, né? Mas as pessoas naquela época
brincavam muito com os portugueses, né, zombavam da gente, e eu ficava nervoso e tal. Mas depois eu fui me adaptando, né, e tal. Então, na verdade, quer dizer, eu fiz o primário aqui e me adaptei. A minha vivência hoje eu considero mais brasileiro do que português, porque eu estou aqui, bem dizer, já há 61 anos, né? Casei com a minha esposa Sueli Oliveira Duarte, tenho 2 filhas, né? Ela é brasileira também, é santista. Então hoje eu vou a Portugal, gosto de Portugal, nasci em Portugal, mas eu tenho muita ligação com Santos, porque foi onde eu sempre fiquei, nós nunca saímos de Santos. Certo. E aí o senhor estudou no São Leopoldo e depois... Eu estudei no São Leopoldo, depois fiz aquela admissão ao ginásio, e no Colégio Independência eu fiz a primeira e a segunda série. A segunda série, na metade, eu parei, eu desisti devido a dificuldades, tive que trabalhar, né? Comecei a trabalhar, e meu pai ficou desempregado, a minha mãe vendeu a quitanda, houve uma época difícil e eu tive que parar de estudar, não consegui estudar mais. E aí o senhor foi trabalhar onde? E aí então eu comecei a trabalhar com esse seu João Silva Oliveira, que é um senhor natural de Vila Real Santo Antônio, Algarve. E então eu tinha 12 anos e meio na época e ele então que me deu toda a instrução assim de comércio, né? Então ele representou para mim um professor, ele foi muito importante na minha vida e ele era casado com a dona Albertina e não tinham filhos. Sim. E eles me tratavam de uma maneira muito carinhosa, muito boa, né, e tal. Depois ele acabou indo embora para Portugal e eu acabei ficando com uma loja, começando com uma loja de parafusos mesmo, parafusos e tal. E aí... Onde era a loja? A loja, quando começou, era na rua Bittencourt 263, perto da Conselheiro Neves. Chamava-se Central dos Parafusos. Foi a primeira loja de parafusos em Santos, que o seu João Silva Oliveira colocou a primeira loja. E meu irmão já trabalhava numa loja de ferragens, Casa Tubarão do seu Olímpio Borges Guimarães, e ele pediu para o meu irmão se queria trabalhar com ele. Aí meu irmão, que é mais velho que eu, falou, não, eu não quero sair daqui, que eu gosto do meu patrão, mas eu tenho um irmão que quer trabalhar. Mas ele entende alguma coisa? Olha, ele entende alguma coisa, então, manda ele falar comigo. Posso contar a história? Claro. Aí eu cheguei lá, nessa loja que estava iniciando, só tinha umas prateleiras, e então ele, no caso, quando veio para o Brasil, fazia venda nas oficinas, andando de bicicleta, de motocicleta, né? Então ele alugou essa loja para ele começar com um ponto, ele continuaria trabalhando na rua e queria alguém para ficar ali, né? E então, quando eu cheguei lá, ele conversou comigo, falou, você sabe alguma coisa de medida? Você sabe o que é uma chave de fenda? Eu falei, eu sei, meu pai tem bicicleta, eu ajudo ele, a chave de 1916, e fita, minha mãe tem aquela fita que mede e tal, né? Eu entendo, centímetros, milímetros e tal. Aí ele falou, aí tinha umas caixas de madeira com uma cinta de aço. Ele falou, eu vou ter que dar uma saída, você faz uma coisa para mim, abre essas caixas e tira tudo e põe na prateleira. Isso é uma história que eu já contei várias vezes. E eu comecei a tirar as caixinhas e comecei a ver as medidas, né? E comecei a arrumar na prateleira, assim, da maneira que eu peguei a escala lá, 1/8, 5/32 e tal, e eu comecei a separar da minha maneira, né? E aí eu fui pondo tudo separado. Quando eu vi que estava tudo separado, eu peguei a nota fiscal e comecei a olhar na nota e vendo que 1/8 por 3/8, 500 peças. Eu vi na caixinha 500 peças, está certo. Tal. Então, conferi tudo. Quando ele chegou e viu que eu abri, eu falei, o que você fez? Eu fiz assim, assim, assim. Você vai trabalhar comigo, já vi que você é esperto. Então, foi daí que eu comecei realmente no ramo de parafuso. A história inicial é essa. E ele foi um patrão maravilhoso, a esposa dele me tratava maravilhosamente bem. E foi meu princípio, foi a minha faculdade, né? Hoje eu sobrevivo de tudo que ele me ensinou. Isso foi nos anos 60, né? Isso, nos anos 58, 59, 60. Começamos em 58, eu comecei em 58. Então, depois ficamos com ele, ele acabou fechando essa loja, abriu uma outra que chamava-se Esquina dos Parafusos. Sim, famosa. Ali na Senador Feijó com a Lucas Fortunato, número 33, telefone 28364, até hoje eu não esqueço, 28364. Então, quer dizer, aí depois ele mandou vir um sobrinho dele, ele ia em Portugal, e aí tinha uma irmã e tinha um sobrinho, aquelas dificuldades, ele mandou vir um sobrinho. Aí o sobrinho ficou comigo, e quando ele foi embora eu fiquei de sócio com o sobrinho dele. Montamos uma firma, ele ajudou, colaborou, pediu para que eu ficasse com o sobrinho, porque ele tinha que ir embora. E como ele mandou vir o sobrinho, ele falou, pô, Albano, se você ficar com o meu sobrinho, para mim é um favor, porque eu sei que você é um cara esforçado e tal. E assim foi, eu fiquei, depois fui lá visitá-lo várias vezes.
e ele acabou falecendo, né? Ele fumava muito e pegou um câncer no esôfago e faleceu. Mas essa é a minha história da vida que eu sobrevivo como como é que o senhor ferragista. Comerciante de parafuso? Ele passou a loja para o senhor? Não, ele vendeu a loja, quer dizer, no princípio ele dizia que ia passar a loja para a gente, mas depois ele acabou vendendo e foi embora para Portugal. E eu acabei indo fazer um outro tipo de trabalho e tal, mas depois os caras que compraram dele não pagaram. Ele teve que vir aqui para brigar, então ele me chamou dizendo que ia tomar a firma de volta e tal. Mas não deu certo, porque acho que os caras deviam para os agiotas e os caras tomaram a loja e acertaram, acho que o que deviam para ele. E o que nós fizemos? Tivemos que, então, abrir uma loja nova. Começamos uma loja nova, e, do nada, começamos num lugar ali na Conselheiro Neves, num lugar estreito da rua Conselheiro Neves, eu passava trólebus e tal, não tinha como os carros parar, uma dificuldade tremenda, mas a gente lá foi indo e conseguimos sobreviver, né? Depois acabamos separando da sociedade, meu sócio ficou com um prédio, eu construí um prédio ali no 109, e aí ele ficou com o prédio e eu fui para a Vila Matias, aluguei uma loja pequena, isso foi em 1979, e em 81 eu já havia comprado uma casa velha e construí um prédio, montei a loja, e em 82 eu já estava com o meu prédio novo, que é onde eu estou até hoje, e o meu sócio acabou desistindo, fechou, foi embora para Portugal e eu acabei ficando aí. Onde que é o prédio que o senhor trabalha hoje? Hoje é onde eu falei, na Júlio de Mesquita 41, esquina com a Constituição. Nós temos hoje a Duarte Parafusos, que é só parafusos, temos uma loja de ferramentas manuais e temos a Dutec, que são ferramentas elétricas e fazemos manutenção. Hoje a firma cresceu bastante. E temos um estacionamento de esquina bem grande, temos estacionamento na frente, quer dizer, a loja hoje, como loja de parafusos e ferramentas, hoje ela é bem conhecida. E o senhor trabalha todos os dias? Todos os dias. O dia que eu não trabalho, eu fico doente, eu tenho que trabalhar. Quando o senhor casou, o senhor já era proprietário ou era empregado? Quando eu casei, eu já era proprietário e já era sócio do sobrinho do meu patrão. A gente já tinha a sociedade estava começando e tal, mas eu já tinha loja de ferramentas, já tinha loja de parafusos. Os filhos já eram na sequência? Aí, quer dizer, aí veio a minha filha mais velha, que nasceu em 1970, e depois, em 74, veio a segunda filha, e hoje eu já tenho 3 netos, né? Um de 17, um de 16 e um de 12. Os filhos moram em Santos, as filhas? Moram em Santos, moram aqui em Santos. Seu Albano, com 12 anos, além do trabalho, o que você faria? Gostava de fazer? Jogava futebol? Na verdade, eu sempre gostava de natação. Eu nadava no Saldanha, cheguei a fazer a travessia do Canal a nado e gostava de ciclismo. Até hoje eu tenho bicicleta de corrida, gostava muito de ciclismo. Sim. Agora, futebol, assim, já não... E a praia? Bom, então o senhor nadava no Saldanha, ia à praia também? A praia, sim. A gente nadava muito, não lembro do trampolim na Ponta Praia? Sim. Todo sábado eu estava no trampolim, tirava a baleira, ia remar, e a gente nadava, quer dizer, era a nossa distração no fim de semana, era nadar e pegar a baleira e sair remando e tal, né? Era a nossa preferência assim, esportiva era essa. Futebol a gente nunca teve assim muita vocação. E o ciclismo, o senhor pedala ainda? Eu não pedalo porque agora já dói o joelho, já tem a barriga, né? Mas a gente sempre, há pouco tempo, a gente saía todos os domingos de manhã, atravessava a balsa, ia até Bertioga e voltava. Todos os domingos a gente fazia. Tem até fotos na minha loja, e era uma turma que ia e era bem gostoso. Eu saía às 6, 6h30 da manhã, comia uma fruta, qualquer coisa e pedalava. Chegava lá, tomava um copo de garapa, tinha uma barraquinha, lá na balsa de Bertioga, aí voltava. Era 1h10, 1h15, depende do... Mas era bem gostoso, o ciclismo eu gostava muito. Ainda tenho a bicicleta de corrida até hoje. Só que agora não dá mais para pedalar. Qual que é a bicicleta? Peugeot? Não, a bicicleta que eu tenho é uma bicicleta de corrida profissional, que o quadro é de aço, é levezinha, e o equipamento é tudo campanholo italiano. É uma bicicleta que você pega com o dedo assim e você levanta, ela é levíssima, né, com catraca, com tudo. Mas infelizmente hoje eu não consigo mais pedalar. Está
de relíquia. Está de relíquia. E as suas impressões a respeito da cidade? Quando o senhor chegou aqui e a modificação toda que a cidade teve? Você fala sobre a cidade de Santos, né? Santos. Veja bem, como eu sempre vivi aqui, eu adoro essa cidade, né? Eu posso sair quantas vezes for, aqui no Brasil mesmo, em vários lugares que eu já conheci, mas chego aqui, é minha casa. Eu não comparo essa cidade com cidade nenhuma. Para mim é a melhor cidade. É uma praia maravilhosa, um jardim maravilhoso, tudo plano. Até quando vou em Portugal, levo fotos da cidade para mostrar, porque todo mundo lá me fala como é que é Santos. Tá? Então eu faço uma propaganda tremenda da nossa cidade, porque eu adoro Santos, né? Realmente é o meu segundo lugar. Eu nasci lá em Portugal, mas eu adoro Santos, não quero sair daqui nunca. E o senhor vai frequentemente a Portugal? Na verdade, pelas dificuldades da vida, eu nunca ia, né? A primeira vez que eu fui foi em 73. A minha filha tinha 3 anos e pouco, né? E depois veio a segunda filha, aí passou mais um tempo, mas aí eu comecei a ir 2 anos, 3 anos e tal. Agora eu estou tentando ir todo ano. Desses últimos tempos eu tenho ido todo ano. E assim para descansar também, né? Porque é o que eu digo, a gente já trabalhou bastante, já. Também está na hora de aproveitar um pouco. Então a gente vai lá, temos bastante amigos, né? Tem um amigo lá que viveu aqui 8 anos, inclusive era do centro português, ele dançava no rancho e tudo. E ele foi muito meu amigo aqui durante os 8 anos que ele teve aqui. A gente sempre teve ligação. Hoje eu vou lá, ele vai me buscar no aeroporto, leva para casa dele. E quer dizer, eu tenho ele como um irmão. Sim. E ele me obriga, ele liga pelo WhatsApp todo dia para mim, fala comigo todo dia e me cobra para eu ir lá. Tenho que ir. Ele está sempre falando, já comprou a passagem, já veio e tal. E o senhor é diretor daqui do Centro Cultural? Sim, através do nosso presidente, a gente teve assim, se conhecia comercialmente, né, há muitos anos. Sim. E aí tem uma história que nos uniu. Foi quando ele teve um problema de saúde, né? E isso foi em 2010. E eu também tive um problema de saúde parecido. Então houve a dona Fátima, que é a esposa do Jô Duarte, e a minha esposa começaram a conversar sobre o problema, trocar ideias, aí a gente acabou ficando mais amigos e hoje somos bastante amigos. Então ele acabou, quer dizer, a Fátima, a dona Fátima começou a convidar a minha esposa para ajudar, para nos chás e tudo. Sim. E a minha esposa, não posso, tenho meus netos e tal. Ela foi indo, a Fátima foi convencendo ela hoje, inclusive hoje está lá trabalhando, vão lá arrumar as coisas que foram comprar em São Paulo. E aí o Jô Duarte falou, tua esposa vem aqui toda hora, fica de diretor aqui, me ajuda e tal. Eu falei, tá bom, então aí entrei para a diretoria também, acabei entrando para a diretoria para colaborar, porque até gostei, achei bom, porque a gente nunca acha tempo para isso, a gente está só trabalhando e nunca vê esse lado social. Hoje eu estou tentando colaborar e estou satisfeito, estou gostando. Então você continua trabalhando normalmente? Sim, todos os dias, quando for 7h15, 7h30, você me encontra lá abrindo, né? Vou almoçar meio-dia, no máximo 1h já estou de volta, 1h de almoço. E à noite, 6h a gente encerra e eu estou sempre, abro, fecho. E embora já não faça tanto como antes. Antes eu atendia no balcão, atendia vendedores. E hoje já não faço tanta coisa. O meu escritório hoje, a minha filha mais velha que cuida, pagamentos e tal. Hoje eu não mexo mais com se as filhas estão... Exatamente. A parte financeira, aquela parte de pagamentos, de duplicatas, salários, toda essa parte, porque hoje é tudo pelo computador. Então a gente já está meio fora os jovens estão mais ao par. Então a minha filha foi assumindo, ela hoje faz toda a parte burocrática e eu só dou uma conferida, dou uma olhada e fico embaixo atendendo vendedores, falando com os clientes, fazendo mais a relação pública. E temos na loja de parafusos eu tenho o Luciano, que é o responsável, na loja de ferramentas tem o Francisco e na loja da Dutec de máquinas tem a Márcia, cada um gerencia e depois tem as pessoas que ajudam e eu só fico olhando e de volta e meia fujo para Portugal, fico lá 60 dias e tal, né? Aí o pessoal se admira, fala, como é que você agora está fazendo isso? Falo, bom, agora tem que aproveitar, porque senão eu não sei quanto tempo a gente vai viver, né? Então temos que aproveitar um pouco. Tá bom. Tá bom.
coisa que o senhor queira dizer, que a gente não tenha perguntado? Olha, eu agradeço em primeiro lugar pelo convite, né? Porque, como eu falei, eu nunca participei da parte social e através hoje do meu amigo José Duarte é que eu estou participando e por isso, naturalmente, vocês me chamaram aqui para ser entrevistado, o que eu fiquei muito contente e muito satisfeito. Espero que vocês também tenham ficado satisfeitos com a minha explicação e que tenha tudo corrido bem. Muito obrigado. Obrigado, senhor Albano. A Fundação Arquivo de Memória de Santos e a Universidade de São Judas, Campus Unimonte, agradece o seu depoimento.